esse perfil, eu acho que é um perfil de saber executar o off. É garra, é paixão, é vontade de fazer acontecer. Eu acho que é você pegar toda a tua expertise sem deixar de querer aprender absolutamente todos os dias. Bem-vinda, Obrigada, Lília. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Lília, senta no meio, aqui, porque por aí favor. nós vamos tocar vamos essa conversa, que é uma surpresa. E aí, contextualizando já, Lília, quando eu disse que lá atrás as indústrias, algumas, né, não eram todas, diziam, o foco não é agora esse. A gente só está olhando, porque a gente quer fazer isso por uns 2, 3 anos. Conta aí, como é que foi que mudou o foco na PepsiCo, nesse período, lá em março, né, quando essa coisa começou a fechar pelo mundo? O que aconteceu com o foco lá na PepsiCo? Na verdade, a gente não teve 2, 3 anos, a gente teve 1 mês, né? Mais precisamente 1 mês para colocar tudo em pé. Então, é o que eu digo, a PepsiCo não estava no e-commerce dos varejos, né? Estávamos do jeito que estava, né? Sem foco algum. Então, estava com embalagem errada, estava com descrição errada, não tinha ninguém olhando, né? E com a questão da pandemia, realmente, o que aconteceu foi que a companhia, a alta liderança da companhia se reuniu e falou, agora nós vamos focar no e-commerce, porque está na hora de focar no e-commerce e dedicar uma área para o e-commerce. Então, realmente, eu estava com uma outra área, meu diretor chegou para mim e falou, toca e começa esse negócio do e-commerce, vai entender o que é isso, que eu seguro as pontas aqui. Então, foi assim que começou, né? Um grupo multifuncional que me ajudou muito, porque eu estava sozinha, e a gente realmente, em 1 mês, talvez até menos, nós já estávamos em muitos clientes. Hoje, a gente está em mais de 40, presente em mais de 40 clientes, mas, realmente, em menos de 1 mês, a gente estava lá. Mas isso que eu acho que é muito importante para as indústrias, eu vou falar muito aqui da visão da indústria, é muito importante que as indústrias tenham um foco e um comprometimento da alta liderança. Não é uma coisa da Lilian, do chefe da Lilian, é uma coisa que presidente, vice-presidentes, enfim, que a gente chama de comitê executivo, chegaram e falaram, não, a gente quer uma área de e-commerce. Então, é o que eu falo para Vivi, eu sou uma pessoa do offline, são mais de 20 anos trabalhando no offline, e tive o privilégio, na verdade, de ser escolhida para... aliás, era até um pedido meu, para esse mundo online. Então, eu acho que a primeira coisa, Vivi, para, em 1 mês, virar, foi a questão do foco da companhia de falar, a gente quer o e-commerce. E, com isso, eu acho que é importante, eu acho que eu já vou falar um pouquinho da minha estrutura, porque isso faz toda a diferença, e me deram recurso. Né? Focaram de uma forma de, se quiser, preciso de gente, sozinha eu não vou fazer. Né? Sozinha eu não vou fazer. Então, na verdade, foram dedicados, hoje eu tenho 4 pessoas junto comigo, e eu acho que isso faz muita diferença também. Eu tive um grupo multifuncional que super ajudou e alavancou, porque, gente, a gente não estava no varejo, né? Eu precisei construir todas as parcerias. Eu precisei bater na porta de todos os varejos atacados, distribuidores, os concierges, a gente não tinha nada. Não tinha nada. Então, essa equipe multifuncional chegou, ajudou a gente a arrancar, sabe, aquele Boeing que sai do chão, né, a alavancar, decolar, e aí sim, hoje, bom, vamos seguir. Então, a Lilian ficou dedicada como head de e-commerce, e comigo eu tenho 4 pessoas. Né, e 4 pessoas que, naquele momento, depois de 1 mês e pouco, né, porque tudo aconteceu muito rápido, a gente já sabia como alocar essas pessoas, né? Então, eu tenho uma pessoa hoje dedicada totalmente para a estratégia do e-commerce, né? Depois a gente vai falar disso, um pouquinho mais nessa estratégia. Eu queria aprofundar nessa coisa, Lilian. Porque, assim, quando a gente fala 4 para 40... Né? Você fala assim, ninguém dorme, inclusive ela, né? Assim, mais ou menos isso, né, Luciano? Luciano está ali balançando a cabeça, ali, assim, ó. Né? Mais ou menos isso, assim. Explica que habilidades e competências têm essas pessoas para dar conta desse volume, Lilian, porque é muita demanda com perfis diferentes que você está dentro desses 40 clientes. Fala um pouco do perfil dessas pessoas que estão lá com você. Já eram de lá, Vivi, para falar a de outras verdade, áreas? ninguém veio do e-commerce, gente. Ninguém, tá?
Tá todo mundo aqui, todo mundo expert de offline aqui, mas eu acho que tem os dois lados, né? Quando você vem do online, você tem uma expertise, e quando você vem do offline, tem outra expertise, que até o pessoal falou aqui. Mas, realmente, não tem ninguém... Esse perfil, eu acho que é um perfil de saber executar o off, né? É uma questão de... Acho que todo mundo veio... Essas pessoas que estão comigo vieram de vendas, a maioria delas veio de vendas. Acho que todas elas de canal também. Mas eu acho que o perfil, Vivi, é garra, é paixão, é vontade de fazer acontecer, que eu acho que para a minha equipe não falta. Eu acho que é você pegar toda a tua expertise e como transformar isso no online sem deixar de querer aprender absolutamente todos os dias. E, lógico, que para colocar essas pessoas, que eu tenho uma equipe, não é porque é minha, mas de alto desempenho, mas que realmente é sangue nos olhos, é vontade de fazer, é vontade de acontecer e vontade de crescer, porque todo mundo é muito competitivo. Eu estou em vendas, né? Nós temos meta para bater. Eu fiquei meio assim, eu falei, sério que eu vou ter meta para bater? Eu nunca bati meta na vida, nunca tive meta na vida, gente. Eu falei, agora, o que eu faço? O que é isso, né, bater meta? Mas, enfim, eu tenho meta para bater. Eu falei, mas deixa o ano que vem, esse ano eu estou aprendendo, estou começando. Não, tem meta, está lá, e estamos batendo e vamos bater a meta do ano também. Mas, enfim, e eu acho que a grande sacada, independente desse perfil, que é um perfil de pessoas que... E assim, para não falar só de garra, eu acho pessoas conectadas, pessoas antenadas. Às vezes eu falo que eles são jovens, né? Eu falo, ai, gente, estou me sentindo, né? Jovem tanto quanto eles. Mas são super conectados. Às vezes eles vêm umas coisas para mim, não, você conhece tal coisa? Eu falei, me explica. O que é isso. Mas são conectados, são jovens, têm vontade de fazer acontecer. Mas eu acho que uma coisa também que contribui muito foi, eu acho que a estratégia que a gente usou para dividir essa equipe. Pronto, mas antes aqui eu queria reforçar uma coisa. Essa estrutura que é 100% dedicada, e você usou uma expressão que me chamou a atenção, que é saber executar o off. Isso. O que é esse negócio de saber executar o off quando se pensa no digital? Explica um pouquinho dessa sua visão. Olha, Vivi, na verdade, aqui acho que eu posso falar de estratégia das categorias, né? Tá. Eu acho, o que acontece é que, assim, quando a gente fala do off, eu acho que a indústria, para ela começar no online, ela tem que... Para executar uma categoria no offline, no varejo, você tem que saber qual é a tua estratégia de execução. Né? Você tem que conhecer a sua categoria. Isso não é diferente no online. Se eu cuidei do programa de loja perfeita do offline, eu sei exatamente como eu devo executar a categoria de salgadinhos. Eu sei exatamente como eu devo executar a categoria de achocolatados, ou a categoria de água de coco. Eu tenho que saber. E é diferente no online? Não, não é diferente no online. Eu também tenho que saber. Então, as minhas conversas com varejos, assim, a gente não chegou em nenhum varejo antes de eu me planejar e entender qual era a estratégia. Porque a hora que eu tenho categorias totalmente de impulso, e eu tenho categoria totalmente de compras abastecedoras. É diferente. Então, como que eu tenho que me posicionar em cada varejo? Estou mais de 40 varejos. Eu estou no e-grocery, que a gente fala é o click and mortar, né? Eu estou no concierge, que é o last mile, eu estou no B2B, eu estou no pure player. Como eu faço em cada uma? Então, é muito importante que para o pessoal da indústria, porque o varejo não tem obrigação de saber como você tem que executar a sua categoria. Quem tem a obrigação de saber como executar a sua categoria é você. E não vamos chegar no varejo e falar, deixa eu ver o que eu vou fazer. Não, você tem que, o que eu vou fazer? Não. Você tem que saber. Eu sei como executar a categoria de salgadinho. Eu aprendi no offline. Okay. Mas eu traduzi para o online. Perfeito. Olivia. E aí vai ter um negócio aqui que é bom. Vem um negócio grande, né, chamado Mercado Livre. Como é que você aprendeu a lidar com aquilo? Porque hoje ele é um cliente seu, como é Carrefour, Walmart e o mercadinho lá do meu bairro. Esta figura, que é só online e que tem uma 25 de março, nos bons tempos, né, Samuca? Todo dia naquele negócio... Como é que é isso, trabalhar com um canal desse, ou trabalhar, por exemplo, com o Magalu, quando entrou a categoria de alimentos ali? O que é isso aqui, por exemplo, essa sua equipe que era do offline, 100% dedicada, essa sua estratégia de categorias, a hora que você olhou para o Meli e disse, que bicho é esse? Como é que foi que você olhou para lá, para encaixar isso? Na verdade, quando a gente... esses clientes são muito novos para a gente, né? Que a gente chama de pure player, né? O Mercado Livre, o Magazine Luiza, são novos por quê? Porque, primeiro, porque eles são totalmente
online, né? Eu não tinha, como, sei lá, um Pão de Açúcar, por exemplo, onde eu já estava na loja física e aí eu fui para a loja online também. Né? Então, são clientes muito novos. E aí, eu dediquei... Como foi? O que a gente fez? Né? O alimento entrou muito no final, né, gente? Essas plataformas costumavam vender o eletroeletrônico, enfim. Então, a questão do alimento chegou muito... Na pandemia chegou também. Agora, né? Chegou na pandemia chegou também, na pandemia, né? Abril, maio. E aí, o que a gente fez foi dedicar uma pessoa só para eles. Eles têm um gerente de contas? Não, porque assim, o que acontece, né? Para esses clientes, peer players, eu vendo direto. Parte da minha meta está aí. Então, eu vendo. Eu chego no mercado que a gente chama de 1P. Né? Eu não tenho 3P. A gente não optou por não estar nesse momento. Mas no 1P, eles compram direto da gente, eu faturo, e eu entrego. E eu tenho uma pessoa do meu time, dentro dessas 4 pessoas, uma pessoa do meu time, que faz todo esse processo end-to-end. Quer dizer, ele tira o pedido, ele cadastra produto, até entrega nos CDVs, até chegar, ver se a imagem está certa no site. Então, ele faz todo esse processo. Eu acho que isso foi uma estratégia vencedora, por quê? Porque as promoções são diferentes, o sortimento é diferente, você precisa entender. Eu tenho o mesmo produto, o mesmo Doritos que está no Mercado Livre, no Magalu, está no Pão de Açúcar, está no Mufato, está no Rappi, está em todos. Verdade. Mas o comportamento de compra é completamente diferente. Quando eu estou comprando um produto no Rappi, eu estou com uma motivação de compra completamente diferente de quando eu estou no Magazine Luiza ou quando eu estou num Pão de Açúcar. Então, o produto é o mesmo, mas o comportamento do shopper não é. As motivações não é. Eu imagino que aqui as pessoas... A gente é multicanal também no online, né? Sim, a gente não é multicanal no online também? Eu compro no Rappi, compro no dependendo do que eu quero, né? Então, eu acho que para trabalhar com esses peer players, né, que são caras totalmente diferentes, que, né, inclusive, também estão aprendendo sobre alimentos, nós focamos. Bacana. Ô, Lilian, bacana. Eu fico imaginando aqui, né, conhecendo um pouquinho da indústria, né, e o tipo de informação que vocês coletam e analisam, o jeitão do BI da indústria, de repente, você põe um e-commerce no ar. Em um mês, começa a falar com novos canais como os Pure Plays, né? Como é que vocês estão fazendo? Com que tipo de novas informações vocês estão lidando? O que vocês encontraram, né, no digital, hora que você olhou para esse universo? Olha, eu vou falar de informação, eu acho esse ponto super importante. A gente até estava conversando um pouquinho, né, Vivi? Sim. Tanto o BI quanto a informação. Acho que são dois pontos que eu até posso te responder aqui, né? Legal. O BI, o que a gente chama da inteligência artificial, é uma coisa que a gente está usando muito na PepsiCo. Então, o que acontece? Quando a gente se deparou, chegamos no e-commerce e fomos olhar o que a gente tinha dentro dos e-commerces, a gente olhou e falou, meu Deus, o negócio não está bom. Não está bom. Definitivamente tem uma distância. 30% de compliance, assim, sabe? Então, tinha imagem errada. Não sei se vocês conhecem a Ruffles, hoje está lindo o dente. Naquela época, estava com aparelho. Tinha a embalagem com aparelho. Eu falei, gente, tá feio o negócio. Então, era 30% de compliance. O que a gente fez? A gente contratou uma empresa, um especialista, com uma inteligência artificial, que o robozinho, toda noite, vai lá, olha o que está acontecendo em todos os sites que a gente pediu, são mais de 40 sites, e ele fala, eu tenho o meu padrão, tem que estar com esta foto, com esta descrição, com este preço, papapá. Ele roda, esse robô, ele roda de forma artificial todos os sites, no dia seguinte eu já tenho toda, e aí o que acontece? Essa pessoa que eu tenho, ela joga para a equipe de vendas, fala, aqui está errado. E aí a equipe de vendas vai. Hoje a gente está em uma média de 80% de compliance. Fantástico. Então, porque 100% realmente não é fácil, porque novos clientes, enfim, inovação e tal. Mais 80%, acho que a gente atingiu uma coisa muito legal. E informação, que foi a tua pergunta, eu acho fundamental, e alguém aqui já veio aqui e já falou isso, é fundamental, eu só estou assinando embaixo, porque informação é o que vai diferenciar a gente. Os próprios e-commerces hoje, as plataformas existentes, elas têm maturidades muito diferentes. Eu tenho, por exemplo, o GPA, quantos anos tem e-commerce do GPA? Muitos? Né? Tem e-commerce, Magazine Luiza, Mercado Livre, é mais novo. Né? Então, são maturidades muito diferentes. Nesses mercados mais maduros, onde eu já cresci, vamos estacionar num patamar maior, né, no nível da pandemia, sem informação, como é que eu cresço?
Se eu não entender exatamente o que o meu consumidor compra, como compra, por que compra, né? É o que eu falo para a minha equipe o tempo todo. Se a gente não analisar, vai ser difícil crescer daqui para frente. A gente precisa fornecer, e eu venho de gerenciamento por categoria, então eu sou viciada em análise, né? Acho que sem análise fica difícil desenvolver categoria. E no online não é diferente. Então, a informação ela tem um papel crítico e fundamental para você desenvolver a sua categoria dentro de qualquer lugar. E aí, de qualquer varejo. E aí você tem uma infinidade. Hoje ainda não acho que é uma infinidade, mas tem, né, a própria Dunhamp, você tem a Nielsen, que daqui a pouco vai chegar. Então, assim, eu super recomendo que tenha uma parte analítica nessa estrutura que a indústria vai montar, porque realmente eu acho que isso é que vai fazer a diferença. Porque se você continuar indo, o orgânico uma hora vai acabar, né? E a gente tem o orgânico, mas quem vai fazer a diferença realmente é a informação que traz o conhecimento do shopper. E de certa forma agora vocês têm que lidar com informação diferente do que vocês estavam acostumados. Totalmente diferente. Então... Totalmente. Aí vem o meu vice-presidente e fala, tá bom, mas quanto que converteu? Coisa que a gente nunca, né? Quanto que converteu? Quanto que não sei o quê? Qual foi a conversão? O vocabulário qual foi começa isso? a mudar. Quantos cliques? Eu falo, gente, é muito legal, né? Não, é muito legal, mas são informações novas que a gente também está aprendendo a lidar, né? Mas, enfim, é isso, é clique, não é só venda, né? Quanto que meu investimento em mídia trouxe... Você tem mídia separada? É uma equipe de mídia que é da Pepsi? É outra equipe? Nossa equipe de mídia fica em marketing, mas a gente trabalha super junto, né? Porque, realmente, eu tenho que eles têm que contar o plano deles para a gente, para saber o que marketing está fazendo, né, como calendário, e a gente, obviamente, tem que também passar o status, né, de negociações com os clientes. Esse calendário que você está falando não é necessariamente, por exemplo, o calendário do varejo. É o calendário seu de produtos, outras coisas? Lançamentos, né, de produtos. Exato. Então, isso acho que é um ponto super importante também, porque, assim, apesar da gente estar em vendas, e e-commerce da PepsiCo está em vendas, a gente está muito próximo do time de marketing. Não dá para você ter um e-commerce e não estar próximo da equipe de marketing, né? Porque você tem que saber qual que é o teu calendário. No e-commerce é um outro canal de vendas. Então, qual que é o calendário anual para um JBP, por exemplo? Eu tenho que saber qual é a inovação do mês, do ano, do quarter, qual é a promoção do ano, do quarter. Então, a gente tem que estar muito junto da equipe de marketing para que a gente possa traduzir a estratégia de marketing dentro do e-commerce, além das atividades puramente mais de e-commerce. Mas é lógico que é um trabalho a várias mãos, né? Lília, uma das coisas assim que é sempre uma preocupação, e eu até citei antes de abrir uma palestra aqui, que no Paraná, o ano passado, eu tive um problema, não, na sala tinha uma pessoa que, quando estavam as indústrias falando, era um sindicato. E aí ele disse, o E-Commerce Brasil está fazendo apologia para o fim da desistência dessa profissão. Enfim, foi um manifesto, ele fez um manifesto dele. E uma das coisas que me chamou a atenção lá na nossa conversa foi quando você falou das parcerias. Como é que é isso? O que você pode contar para a gente? Como é que, além do foco da indústria toda lá, essa construção dessas parcerias, né? Porque não é uma modinha, né? Só durante a pandemia, né? Como é isso? Aí, Vivi. É isso aí. Um dos pontos, né, que eu já falei, né, eu acho importante a questão do foco da companhia, a questão da gente ter uma área estruturada, a questão de marketing. Eu acho que tem um ponto muito importante que, quando a PepsiCo chegou, eu cheguei, a minha equipe chegou, não era para falar assim, olha, estamos na pandemia, posso fazer um banner aqui? Posso colocar uma promoção aqui? Não, a gente chegou e falou, aqui está uma área formada de 5 pessoas dedicadas ao canal, e a nossa parceria é de longo prazo. Então, isso é muito importante. A gente não chegou por um momento, por uma coisa pontual. Não, na verdade, a gente chegou para estabelecer uma parceria com você, varejo, você atacado, você distribuidor, você concierge, para todos os meus clientes, dizendo, nós temos uma área, a PepsiCo do Brasil tem uma área estruturada, focada e dedicada para construir parcerias de longo prazo. Então, isso é muito importante, porque isso te dá uma confiança nesse relacionamento que a gente quer construir com o varejo. Eu acho hoje que em tão pouco tempo essa construção de parceria foi porque nós estamos presentes, perto, minha equipe fala com
com os parceiros todos os dias, criaram relacionamentos muito próximos, mas justamente por isso, porque não é uma coisa pontual, é algo realmente, é uma parceria de longo prazo. Ô, Lilian, e eu acho que vale, né? A gente está com um montão de gente ouvindo, acho que vale algumas dicas de quem implementou em 30 dias um e-commerce, né? Quais são aí as dicas e as lições que vocês tiraram dessa... Que jornada, né? Foi uma grande jornada, mas que a gente tem muito orgulho. Eu acho que sintetizando aqui um pouco do que eu falei, eu acho que é isso, sabe? A indústria, e algumas indústrias me perguntam, né? O que eu estou falando aqui, algumas indústrias que ainda não implantaram, me perguntaram, mas é isso, não adianta você, sei lá, a pessoa de trade marketing, a pessoa de vendas, falar, acho que eu vou criar um e-commerce, o que você acha? Comprometimento da companhia, em primeiro lugar, né? Você tem que ter respaldo de uma companhia, da tua liderança, de falar, vai e faça, porque nós estamos te apoiando. E eu sinto muito isso. A PepsiCo nos apoiou desde o primeiro dia, assim, e é o que eu estava falando também. A PepsiCo já não é mais a mesma, porque, junto comigo, eu tive que influenciar, e continuo influenciando, muitas áreas. A área jurídica não sabia fazer um contrato era novo para eles, a gente também não sabia. Então, a gente está influenciando o jurídico, a área de finanças, influenciando e tendo um grande apoio deles também. Supply agora vai ter que olhar o CD do GPA, né? RM vai ter que fazer o PNL do e-commerce. Então, a gente tem que influenciar toda uma cadeia. Então, esse apoio que eu tenho me faz com que as outras áreas também me apoiem. Então, acho isso muito importante. Lógico que tem uma equipe dedicada, independente do tamanho. Eu acho que você ter uma equipe dedicada, mas realmente focada, escolha se é por área, se é por segmento, mas tem que ter uma diferenciação, cada indústria faz de uma forma. E eu acho que é isso, é você apostar nessa parceria de longo prazo, é você ter informações, não deixe de ter informações sobre o que você está fazendo e conhecer a estratégia da sua categoria. Fantástico. É isso. Obrigada, Lilian. Imagina. Obrigada eu pelo convite. Obrigada. Palmas, pessoal. Palmas, pessoal.